Olá, boa tarde. Oi, gente, boa tarde. Operação contra a ação de milicianos que exploram comerciantes. A polícia do Rio de Janeiro veio ao estado cumprir mandado de prisão. A morte da nutricionista Thalita da Silva após explosão de churrasqueira em Cariacica. A jovem foi velada hoje, dia em que o acidente completa um mês. Manifestação de amigos e parentes de jovens vítimas de chacina em Ilha de Vitória. Eles percorreram o bairro Santo Antônio em apelo por paz. Alunos e profissionais da educação passam a ser testados em 13 cidades do Espírito Santo. A primeira fase do inquérito sorológico escolar começou e vai traçar um diagnóstico do avanço do coronavírus nas escolas públicas e particulares do estado. A alta no preço dos alimentos. Olha, tá cada vez mais difícil encher o carrinho no supermercado. O consumidor pesquisa para levar para casa o básico mais barato. Funcionário morre em pedreira de Baixo Guandu. O jovem de 26 anos foi esmagado por blocos de granito. Tudo isso e muito mais agora no Tribuna Notícias, primeira edição. O TN1 começa falando da morte da nutricionista Thalita Silva, de 25 anos. A jovem teve 50% do corpo queimado após a explosão de uma churrasqueira. Ela participava de uma cavalgada em Cariacica. O velório de Thalita aconteceu hoje pela manhã, dia em que a explosão completa um mês. A nutricionista estava internada desde então, mas ontem não resistiu. O velório aconteceu nesta igreja que fica no bairro Rosa da Penha, em Cariacica. Foi reservado apenas para familiares e amigos da jovem de 25 anos. Muito abalados com a tragédia, ninguém quis gravar com a imprensa. A nutricionista Thalita Silva estava internada no Hospital Jaime dos Santos Neves, na Serra, há um mês. Ela teve metade do corpo queimado depois da explosão de uma churrasqueira. Passou por uma cirurgia para amputação de um dos pés e teve o quadro agravado na manhã de ontem. O acidente aconteceu durante uma cavalgada. O evento foi no bairro Bubu, também em Cariacica, no dia 6 de setembro, mesmo com um decreto que estava em vigor proibindo esse tipo de aglomeração por conta da pandemia. A foto mostra como o local estava lotado. Segundo informações, reuniu mais de 1.000 pessoas e, de acordo com a prefeitura, não tinha autorização para acontecer. Segundo informações de pessoas que estavam no local do acidente, na hora em que tudo aconteceu, a explosão teria sido provocada por uma pessoa que tentou reacender a churrasqueira com etanol, mas não percebeu que o fogo já estava aceso. Além da nutricionista, outras 3 pessoas ficaram feridas na explosão. Entre elas, um policial militar, que, segundo informações, já teve alta. Não temos detalhes sobre o estado de saúde das outras 2 vítimas. Thalita deixa uma filha de 2 anos de idade. Essa história é muito triste de contar. E a repórter Suzy Faria, a gente tem mais detalhes desse caso. Suzy, boa tarde para você. Bem-vinda ao TN1. Boa tarde, Bruna. Boa tarde, George e amigos aí do TN. História triste essa, não é verdade? Foi um momento de diversão, com uma quantidade exagerada de pessoas, uma festa clandestina que acabou de uma forma tão trágica. Nós fomos lá no dia, tentamos conversar com as pessoas que estavam ali ao redor, mas nas frentes das câmeras ninguém queria comentar o que tinha acontecido. Fora delas, as pessoas comentaram o acidente. E é até muito comum, por assim dizer, né, Bruno e George, quando se está em casa acendendo uma churrasqueira. A pessoa não percebeu que o tacho, como eles falam, né, uma espécie de adaptação de uma churrasqueira feita de roda de caminhão, estava aceso. A pessoa foi jogar o álcool, aquilo ali veio, o fogo foi pegando naquele pedaço de líquido que saiu ali, pegou na garrafa, um susto danado, a pessoa jogou a garrafa para cima e acabou atingindo outras pessoas que estavam ao redor, inclusive a nutricionista. Uma das pessoas que a Vanessa até acabou de citar agora aí na matéria, que estava internada, um policial militar de 46 anos que conhecia aí a Thalita, falou com a gente por áudio.
Ele foi liberado ontem, teve alta depois de ficar 30 dias internado e de sofrer queimaduras de 1º, 2º e 3º graus. Vamos ouvir aí o que ele tem a dizer. Eu, graças a Deus, eu já estou em casa, saí ontem do hospital à tarde, fiquei praticamente aí 30 dias, né? Entrei no hospital dia 6, que eu me internei, saí ontem à tarde. Mas graças ao meu bom Deus, me deu uma nova vida, porque eu me queimei 43% do meu corpo, queimaduras de 1º, 2º e 3º grau, mas graças ao meu bom Deus, eu já estou em casa com a minha família. Com relação aí à justiça, que não cabe a mim, entendeu? Isso aí a justiça vai tomar todas as providências, mas quando a Thalita veio a óbito, eu ainda estava no hospital, a enfermeira conversou comigo lá, que a gente era amigo. Foi muito triste para mim, entendeu? Porque era uma pessoa muito boa, trabalhadora, pessoa de família, pessoa honesta, que queria crescer na vida. Mas Deus sabe de todas as coisas. Pois é, esse fato está sendo apurado pelo 14º Distrito Policial, que fica em Cariacica sede. Tentei falar agora há pouco com o delegado de lá, mas não consegui conversar com ele. Ele vai apurar o que seria uma responsabilidade civil, já que houve um acidente durante a manipulação de um produto que não é o mais adequado para acender uma churrasqueira, viu, George? Bruna? Agora, um outro fato que aconteceu também de ontem para hoje que chama atenção foi em Guarapari, uma briga de casal com consequências aí patrimoniais, ou seja, o marido não gostou nada do fim do relacionamento aí com a esposa e acabou danificando o carro dela. A esposa, que é uma comerciante em Guarapari, fez o vídeo onde mostra tudo aquilo que o marido provocou. O carro dela teve todos os vidros quebrados, teve também amassados, enfim, ela ficou apavorada com o que houve. E acusa o marido também de ter quebrado a porta de vidro do comércio dela. Olha que situação que se chega ao fim de um relacionamento. Os motivos estão sendo apurados. A nossa produção, viu, George, Bruna, tentou entrar em contato com essa comerciante para saber o que houve de fato, já que ela acusa o ex-marido de fazer isso, né? Ela não podia falar no momento porque estava na delegacia prestando queixas contra ele, que acusa inclusive de ter ameaçado ela de morte. Só que o ex-marido colocou a cara no vídeo, colocou aí nas redes sociais um vídeo em que ele explica que não teria nada a ver com isso. Pois então, ele colocou um vídeo falando que ele não tem nada a ver com isso, que tanto a família dele como a família dela conhecem como ela é, mas não justifica e não explica o porquê que isso tudo aconteceu. Fica aí uma dúvida, né? Um questionamento no ar de uma violência tão grande como que aconteceu nessa noite em Guarapari. E olha, Jorge, Bruno, uma outra notícia que eu tenho para dar para vocês é que policiais do Rio de Janeiro vieram aqui para o estado cumprir um mandado de busca e apreensão em Vitória. Isso é uma perna, é uma extensão de uma operação que está acontecendo no Rio de Janeiro hoje, a Operação Brutus. Mais detalhes vocês vão ver agora nessa matéria que eu fiz logo cedinho. Policiais do Rio de Janeiro estiveram cedo em Vitória. Com a ajuda da equipe do DENARC, chefiada pelo delegado Alexandre Falcão, vieram dar prosseguimento à Operação Brutus, iniciada hoje na cidade carioca e que pretende cumprir 40 mandados. O alvo são milícias que atuam na cidade, que estão extorquindo comerciantes e camelôs. A equipe carioca tinha como alvo um endereço na Praia do Suá, uma residência, onde o miliciano lá do Rio estaria escondido na casa da mãe. Mas ao chegar até o local, com a ajuda da equipe capixaba, eles não encontraram ninguém. Esse alvo, esse suspeito, seria o gestor financeiro das milícias do Rio. E por isso está sendo procurado dentro da Operação Brutus, que lá no Rio cumpre hoje 40 mandados de busca, apreensão e prisão. Os policiais não disseram quando o alvo veio para Vitória, nem se ele está desenvolvendo alguma atividade de milícia aqui. A equipe também não quis dar mais detalhes sobre a operação que acontece no Rio de Janeiro. Como o alvo não foi encontrado, os policiais retornaram para a cidade carioca. E olha só, eu estive conversando com a equipe que esteve aqui
E eles me contaram que a situação da milícia no Rio de Janeiro está chegando a um ponto mais que insustentável. Por quê? A milícia surgiu, todo mundo sabe, para coibir o crime, o tráfico em algumas cidades do Rio. Passou a fazer a segurança naquele local e a cobrar de comerciantes e também de camelôs, de todo mundo que trabalha ali, por segurança. E também estaria vendendo droga, segundo a equipe carioca. Agora, sabe o que é pior dessa história? A situação da milícia lá se agravou tanto que agora, de acordo com os policiais cariocas, eles estão cobrando dos moradores. Isso mesmo, para morar no Rio, para ficar dentro de casa, para sair de dentro de casa, os moradores de várias cidades lá do estado do Rio de Janeiro estão tendo que pagar para a milícia. Por isso que essa operação Brutus está acontecendo lá. E a gente torce para que isso não se desenvolva aqui, né, Jorge? Bruna, porque paralelo com o que aconteceu no Rio de Janeiro, a gente pode lembrar de uma operação que foi realizada há pouco sobre a ação dos colombianos aqui no estado com os comerciantes, os pequenos comerciantes. E para crescer isso daí e para virar o que o Rio hoje está vivendo, não custa, né? Mas ainda bem que a nossa polícia está atento a isso. Não é mesmo, George, Bruna? Valeu, Suzy, obrigado. É esse estado aí que eles vivem, né? Um estado paralelo, né? Isso que já existe lá e é o que a Suzy disse. A gente torce para que as nossas polícias ajam e isso efetivamente não aconteça aqui. E se isso acontece aqui em um lugar, que as pessoas denunciem para que isso seja investigado, não é, Bruno? Com certeza. Pessoal, e a gente continua num assunto. Agora, preste atenção. O funcionário de uma loja de uma operadora de telefonia de um shopping foi preso por clonar chips de clientes e passar informações a bandidos. É isso mesmo, Vanessa Calmon, você está ao vivo aí com o doutor Breno Andrade, tem essas informações. Que situação é essa, hein? Boa tarde para vocês. É isso mesmo, George, Bruna, muito boa tarde para vocês, boa tarde a todos. Olha, infelizmente, esse funcionário dessa loja de uma operadora de telefonia estava agindo de má fé com o que ele tinha, né, de acesso aos computadores ali da operadora, para então passar dados a criminosos. Por isso que aqui do meu lado eu estou com o doutor Breno Andrade, ele vai falar um pouquinho mais sobre como que acontecia essa ação desse funcionário, né, doutor? Esse funcionário, ele tinha acesso, então, às linhas de telefone, o senhor me disse, de todo o Brasil, e aí ele trocava a titularidade dessa linha, colocava essa linha em nome de um criminoso que passava, então, a utilizar os dados pessoais dessa pessoa. Muito boa tarde para o senhor. Boa tarde, Jorge, boa tarde, Bruna, boa tarde a todos em casa. Justamente, ele fazia isso. Com acesso indevido ao sistema, ele trocava a titularidade da linha. Por exemplo, ele pegava a linha minha, do delegado, e colocava em outro chip. A partir daí, o criminoso conseguia recuperar senhas de acesso de redes sociais, de e-mail e principalmente de contas bancárias. E aí, recuperando as senhas de contas bancárias, de aplicativos, ele conseguiria tirar dinheiro dessas pessoas, e as pessoas praticamente não podiam fazer nada, porque um funcionário da operadora de telefonia, de uma revenda da operadora de telefonia, estava ali agindo ilicitamente, infelizmente. Como que a empresa descobriu assim que isso estava acontecendo, doutor? A empresa descobriu porque verificou que o acesso estava ocorrendo com senhas de terceiros, de outros funcionários de outras lojas, de outras localidades. Viu também ali que estava havendo uma movimentação, uma transferência de titularidade de forma incomum. Então a empresa monitorou, apresentou a denúncia perante aqui a delegacia, dizendo que o funcionário estava ali acessando o sistema com senhas indevidas, com senhas que não lhe pertenciam, fazendo essas alterações indevidas, e na data de ontem obtivemos êxito em prendê-lo em flagrante no shopping, enquanto ele estava atendendo outras pessoas ali, clientes na loja, em função do acesso indevido que ele estava fazendo ali, realizando no sistema, e também pelo fato de passar essas informações sigilosas, né, que ele obteve em função do trabalho dele, para criminosos aplicarem aí as mais devidas práticas de golpes por todo o Brasil, frisamos. Ele falou que fazia alteração de linhas e terminais, linhas telefônicas, em todo o Brasil. Constatamos uma em São Paulo, constatamos uma no Rio Grande do Norte. Então, o criminoso pedia, ele fazia essa alteração e possivelmente a vítima era lesada. As investigações agora vão continuar para a gente identificar aí outros possíveis integrantes da quadrilha. Doutor, o senhor também adiantou que ele recebia para fazer isso, né? Ele foi aliciado em algum momento por alguém
no shopping? Ele foi aliciado, infelizmente os criminosos aí pagavam para ele uma quantia de 20 a 50 reais por transferência realizada. Ele fazia essa transferência, ele informou que foi aliciado ali no shopping, infelizmente a mente foi fraca, ele acabou aceitando. Infelizmente o ser humano está suscetível a isso. Já recebi aqui também funcionários de bom caráter que receberam essa proposta, mas que procuraram a polícia falando que tentaram ser aliciados por criminosos para passar ali o banco de dados da empresa. Eles agiram de forma contrária desse funcionário que a gente prendeu ontem. A gente investigou essa quadrilha e depois a gente conseguiu levar ao Poder Judiciário. Então a gente informa, sempre bom esse alerta para as pessoas, falar que caso aconteça uma situação dessa, a polícia vai identificar. Pode demorar um dia, 2, uma semana, um mês, um ano, a gente sempre fala aqui. Mas é totalmente possível a gente identificar essas pessoas e cuidado com esses pedidos feitos por criminosos para você participar da quadrilha. Você pode ter um prejuízo não só criminal, mas um prejuízo também civil, um dano moral, que você tem que pagar contra a empresa a qual você trabalhava, e ainda vai ter uma demissão por justa causa e vai ficar com uma passagem pela polícia. Então, olha a dificuldade, olha o problema que esse rapaz vai ter agora para seguir a sua vida normalmente. Então, a gente nunca recomenda isso. E lembrando, se você for vítima, é sempre bom procurar a polícia, registrar o seu boletim de ocorrência, não seja egoísta, por mais que você já tenha caído no golpe, procure a polícia e faça essa ocorrência, porque você pode evitar dessa forma que outras pessoas também sejam vítimas desse tipo de crime. Ele foi preso, autuado, encaminhado ao centro de triagem de Viana e agora à disposição da Justiça para responder o processo criminal. Doutor, é comum esse tipo de situação, assim, nesse caso, né, de um funcionário de uma empresa que está ali para exercer um trabalho onde ele vai lidar com informações sigilosas de clientes? O senhor já tinha visto uma outra ocorrência desse tipo aqui na delegacia, aqui no estado, acontecer com um funcionário dentro da empresa, clonando o chip? Infelizmente, já vimos um caso parecido, o qual uma pessoa vítima teve sua linha transferida para um chip criminoso. Mas o funcionário que realizou essa transferência estava no estado de Minas Gerais. Então já tivemos outros casos semelhantes também de pessoas que tiveram assim, a sua linha transferida de forma indevida e depois, quando elas restabeleceram a sua linha novamente, perceberam que tiveram uma quantia transferida do aplicativo bancário. Já recebemos casos assim, infelizmente é comum e infelizmente também é um crime o qual a vítima não pode fazer muita coisa, porque o funcionário está acessando devidamente seus dados, está mudando ali a linha e a vítima não pode, não é aquele golpe que a gente fala, não clique no link, não passe seus dados para terceiro, ali um criminoso dentro do sistema da loja faz essa transferência. Então, assim, você verificou que você ficou sem acesso à sua linha, se uma pessoa do seu lado tiver acesso à mesma operadora e a linha dela está normal, verifique isso, procure de forma presencial para ver se não tem nada errado com você. A gente sempre recomenda isso. Doutor, muito obrigada pela sua participação aqui no TN1. Bom, gente, que bom, então, né, que a polícia conseguiu chegar até esse suspeito, que ele foi preso e agora as investigações continuam para saber, então, quem são esses criminosos que estão por trás, né, aqui no meio dessa quadrilha que acabaram aliciando esse funcionário. Eu volto com vocês aí no estúdio, George Bruna. Tá certo, Vanessinha, obrigada aí pelas suas informações, agradece ao delegado Breno também. Que situação ainda, onde que você vai imaginar? Você vai numa loja, numa operadora de celular, vai imaginar que seus dados vão ser clonados, enfim, olha só que perigo. Ela falou aliciar esse funcionário, mas esse funcionário também acabou entrando aí para essa quadrilha, né, Bruno? Com certeza, quis dar uma despertinho. Gente, a polícia ocupou bairros da região do Morro do Moscoso, em Vitória. A ação da PM foi em resposta ao crime que aconteceu no centro de Vitória no último domingo, quando um carro com 5 pessoas foi fuzilado com mais de 40 tiros. O motorista e um dos passageiros morreram no ataque. Outras 2 pessoas ficaram feridas. O objetivo da ação é combater o tráfico de drogas e a criminalidade na região. A disputa entre gangues rivais tem causado a morte e levado muita violência para essas comunidades. Outras operações devem acontecer nesses bairros durante a semana. E o comandante da Polícia Militar falou sobre as operações que serão intensificadas. Isso é uma resposta pelo homicídio que teve aqui no bairro do Moscoso. E a nossa finalidade aqui é cumprir mandados de prisão, apreensão de drogas e armas e, principalmente, caçar os traficantes dessa região. Sempre que houver um homicídio, em qualquer região aqui da Grande Vitória, nós iremos literalmente para dentro do bairro e a determinação do comandante-geral é caçar os traficantes, porque boa parte do que acontece nessa região tem a chancela ou a participação
desses indivíduos extremamente perniciosos à sociedade capixaba. Funcionário de pedreira morre em acidente de trabalho em Baixo Guandu, no noroeste do estado. O acidente aconteceu durante a movimentação de blocos de granito. A vítima, Elcimar Schmidt Tesch, de 26 anos, morreu esmagado entre duas pedras. Ele morreu na hora. A polícia militar foi acionada pela empresa e disse que o funcionário teria entrado no vão entre as pedras para pegar uma ferramenta, quando um dos blocos se deslocou. Olha, parentes e amigos dos jovens mortos na chacina na Ilha do Américo fizeram uma manifestação ontem à noite. Com faixas e cartazes, caminharam pelo bairro Santo Antônio numa passeata pela paz. Com fogos, bolas brancas, faixas, vestindo camisas com fotos das vítimas e o principal pedido estampado na parte de trás: paz. Foi assim que cerca de 100 pessoas caminharam em homenagem aos jovens que perderam a vida na chacina da Ilha do Doutor Américo, em Santo Antônio, Vitória. Dona Luzinete é a mãe de Wesley Rodrigues Souza, o Neno. Nesta segunda-feira, completaram 7 dias sem o filho. Essa homenagem assim, eu estou vendo como um ponto positivo, como meu filho, como o Coronel Ramalho falou, que o meu filho morreu inocente, era trabalhador e era mesmo, que ele trabalhava no posto. E para mim isso aqui está sendo uma emoção muito grande. Está vendo essa quantidade de pessoas aqui, estou vendo quanto que o meu filho era querido. Familiares de Pablo Ricardo Lima também fizeram parte da caminhada. A avó, que criou o jovem desde criança, ainda não acredita em tudo o que aconteceu. Menino tranquilo, amoroso, entendeu? E a gente está sofrendo muito, está doendo muito, entendeu? Eu que criei ele. Está sendo muito difícil para a gente mesmo, está doendo muito demais. Para mim ele vai chegar a qualquer hora, entendeu? Em casa. O tio dele foi um dos que foram até a ilha tentar resgatar os jovens. Eles nem sabiam, nem conheciam eles. E fizeram isso sem saber quem eles eram. Eu ainda atravessei para buscar, vi se os meninos tinham batimento, vi que meu sobrinho ainda tinha, trouxe eles. A vida continua, mas a saudade, a dor continua. Entendeu? Então, homenagem a todos eles. Familiares, amigos e pessoas da comunidade saíram aqui da prainha e seguiram até a Basílica de Santo Antônio. Inclusive, nesta terça-feira, uma missa será realizada, com a capacidade para até 150 pessoas, em homenagem às vítimas. Toda essa mobilização conforta um pouco o coração da dona Luzinete e da família de Wesley. Paz e justiça é o que todos por aqui desejam. Muita paz. Olha, 2 suspeitos da chacina já estão presos e a polícia continua as buscas por outros 3 envolvidos no crime. A polícia está investigando um incêndio em Linhares, norte do estado. 2 corpos foram encontrados carbonizados dentro de uma casa. A residência de madeira que pegou fogo fica em uma comunidade na zona rural do município. A casa ficava em um assentamento próximo ao limite com o município de Aracruz. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram chamados para combater o incêndio. Chegando ao local, os 2 corpos foram encontrados já carbonizados. A polícia não conseguiu identificar as vítimas e ainda investiga a causa do incêndio. A hipótese de homicídio não foi descartada. Moradores protestaram ontem pedindo mais segurança após o carro de um motorista de aplicativo ser metralhado no centro de Vitória. Bruno. Além do motorista, um dos passageiros também foi assassinado. Michael era irmão de Damião e Juan, irmãos mortos no Morro da Piedade em 2018, também por causa da guerra do tráfico. Entre os cartazes dos moradores da ilha, um pedido em comum: paz. Quem vive no bairro quer liberdade também. Eles não aguentam mais tanta violência. A gente não está tendo sossego nem paz, porque a gente não está podendo sair para a rua. E se sair, tem que voltar correndo para dentro de casa, nós não temos hora para entrar. E para sair, nós estamos presos dentro de casa, os bandidos soltos na rua. Essas crianças não têm liberdade para brincar na nossa porta da nossa casa, entendeu? Meus netos, os filhos dos moradores. Poxa, cadê o governante? É isso que nós estamos querendo, cadê a nossa segurança? Aqui só mora morador humilde. Nós não temos condições de morar num condomínio fechado, num bairro nobre, entendeu? Só que isso que está acontecendo, a gente não sabemos. Mas está traumatizando os nossos filhos, os idosos, as crianças. Batendo panelas, pedindo segurança com os cartazes, soltando fogos. O trânsito ficou lento em uma das saídas da Ilha do Príncipe, na capital.
A manifestação aconteceu depois que um jovem foi morto a tiros na madrugada do último sábado em uma rua do bairro. Ele trajava uma camisa da Polícia Civil e um colete à prova de balas. Quem participou do protesto afirmou que não o conhecia. A morte na Ilha do Príncipe pode ter relação com um ataque que aconteceu neste domingo, segundo a polícia. Uma HB20 branca interceptou esse carro vermelho. Os ocupantes atiraram mais de 30 vezes. O condutor, o motorista de aplicativo Adriano Pereira do Amaral, de 39 anos, levou pelo menos 2 tiros na cabeça. Morreu na hora. Sempre foi trabalhador. Ele comprou esse carro aí, ó, ele começou a trabalhar. Dos 4 passageiros, 3 foram baleados e socorridos. Um deles, identificado como Kelvin Filgueiras, de 28 anos, morreu assim que deu entrada no hospital. Segundo a polícia, os 4 amigos voltavam da praia quando o ataque aconteceu. Antes disso, após uma denúncia anônima, a polícia esteve na casa do Kelvin. Encontraram uma pistola 380, dinheiro e também celulares. As vítimas que morreram nesse ataque no centro de Vitória são moradoras aqui do Morro do Moscoso e também da Piedade. Uma situação bem complicada no centro de Vitória, na região dos Morros. Segundo o coronel Alexandre Ramalho, existe sim a possibilidade de que tudo que está acontecendo, toda essa violência, tenha sim ligação direta com o tráfico de drogas. Claramente nos parece uma guerra, mais uma guerra do tráfico localizado nessa faixa etária de 15 a 25 anos, com uma brutalidade, com uma violência extrema protagonizada por esses jovens que só enxergam o tráfico de entorpecente na sua frente. Imagens das câmeras de vídeo monitoramento já estão em posse da Polícia Civil. O secretário de Segurança afirmou que operações são feitas constantemente e que a população pode ajudar denunciando. E olha, gente, o veículo utilizado nesse ataque que a gente acabou de ver já foi localizado. O HB20 branco estava na rua Constante Sodré, no bairro Santa Lúcia, na capital. Informações preliminares apontam que não há irregularidades na documentação do carro e que ele foi alugado. A polícia não explicou como o veículo foi localizado, mas afirmou que o dono do carro foi identificado e está auxiliando nas investigações. O carro já foi periciado. O veículo foi utilizado pelos suspeitos de metralhar o Onix vermelho no centro de Vitória no domingo. Os suspeitos ainda não foram presos. Qualquer denúncia pode ser feita ao 181. 4 pessoas foram presas em uma operação que apura fraudes em contratos na Prefeitura de Fundão. Entre os detidos, o secretário de Obras. A operação apura irregularidades na contratação e execução de serviços de engenharia. O Ministério Público do Estado investiga o direcionamento de licitações e possível superfaturamento de contratos em favor da empresa Força Construtora. Na operação Licitação, foram cumpridos 8 mandados de busca e apreensão em Fundão, Serra e Vitória. O alvo foram a casa dos investigados, a sede da empresa e a sede da Secretaria de Obras de Fundão. Já foram apreendidos cerca de R$11 mil em dinheiro, além de documentos e mídias. Gente, começou a primeira fase do inquérito sorológico escolar. No total, mais de 10 mil alunos e profissionais da educação vão participar dessa pesquisa. Olha, assim como nas outras fases dos inquéritos realizados no estado, esse tem como objetivo traçar o avanço do coronavírus, mas no ambiente escolar. Os trabalhos começaram. O inquérito sorológico teve início em 13 cidades do Espírito Santo. Essa fase do inquérito é específica para instituições de ensino municipais, estaduais e privadas. A intenção é a mesma dos outros inquéritos já realizados, traçar um diagnóstico mais preciso do avanço do coronavírus, dessa vez no ambiente escolar. Nós vamos saber quantos professores, quantos trabalhadores da escola, quantos alunos já tiveram contato com o vírus. No total, 86 escolas, entre públicas e particulares, vão passar pela pesquisa. São 5.700 professores e trabalhadores da educação, bem como 5.100 alunos. Essa escola em Jardim da Penha, Vitória, é uma das que foram selecionadas para passar pelo inquérito. Aqui nessa instituição, 139 alunos serão testados, o que dá mais ou menos 10% do total de estudantes. Além deles, 250 profissionais poderão passar pelos testes também, o que inclui professores e o pessoal do administrativo. Isso porque ninguém tem a obrigação de fazer os testes, mas o diretor acredita que todos vão querer realizar o exame. A coleta aqui vai até sexta-feira
Ele encara isso que está acontecendo de maneira bastante positiva. Se nós estamos sendo testados, isso não significa uma segurança que nós não vamos ter a doença, mas sim de quem já teve. Nós enviamos para as famílias um pedido de autorização e nesse pedido de autorização, aqueles pais que autorizarem os filhos a fazerem a testagem, nós vamos fazer um sorteio do número de alunos que foi nos pedido, que dá em torno de 10% do total de alunos que nós temos hoje aqui na unidade. Em coletiva, nesta segunda-feira, o secretário de Saúde, Nésio Fernandes, afirmou que até uma carreta será utilizada para a mobilidade dos testes. Que irá colaborar em circular a Grande Vitória para que nos pontos definidos ela possa colaborar, ser um ponto móvel de coleta para a realização do inquérito escolar. O inquérito vai permitir com que novas medidas sejam adotadas para conter o avanço do coronavírus. A partir disso, a gente faz um planejamento mais organizado, ainda mais focado do funcionamento das escolas. Qual é o perfil do aluno que pode circular de maneira mais livre, porque já tem imunidade? Qual é o perfil do aluno que precisa de mais restrição, porque ainda não entrou em contato com o vírus? Assim também para os professores e para os funcionários das escolas. Quanto mais a informação chegar até nós, muito melhor para que haja uma certa tranquilidade de um trabalho com maior tranquilidade também. Com certeza, viu? E a primeira fase do inquérito sorológico será realizada até sexta-feira. A gente está falando de escola, né, Bruno? Os estudantes do ensino médio da rede particular voltaram ontem às salas de aula, né? É isso mesmo. Agora os pais, gente, estão se preparando para o retorno dos pequenos, que está previsto para a semana que vem. Aqui na casa da Iris, a mesa de jantar virou uma sala de aula. É livro para cá, caderno para lá e um material que por aqui virou essencial nessa época de pandemia, o tablet. Mas logo, logo isso tudo vai acabar. É que as aulas presenciais para o ensino fundamental vão voltar semana que vem. A escola teve um bom diálogo, né? Assim, desde o início da pandemia, que eles dialogaram muito bem com os pais e quando começou a se pensar em retorno, eles reuniram com os órgãos responsáveis e elegeram representantes de pais que se comunicaram com os pais. Iris tem 3 filhos, uma de 12 anos e os pequenos de 7 e 5. Ela optou por deixar os 2 meninos voltarem para a escola, pois tem acompanhado todos os preparativos e se sente segura. Já a mais velha vai terminar o semestre de casa mesmo. Afinal, faltam apenas 2 meses e ela se adaptou bem. Não foi muito difícil, porque a escola já tinha uma plataforma que a gente, tipo, se não conseguisse anotar o dever na agenda, já tinha a plataforma que mandava os deveres, então aí os deveres continuaram por ali, aí incluíram o link da aula nessa plataforma. Para ela tem benefícios, né? Ela precisa se deslocar para ver o pai que mora longe. E tem sido muito bom ela estar podendo conviver com o pai, passar mais tempo com ele sem ter prejuízo na escola por conta dessa realidade, né? Vale lembrar que a aula presencial é opcional. Os pais que não se sentirem seguros ou que queiram deixar os filhos tendo aula de casa também podem e não vão ser prejudicados. Para as aulas presenciais voltarem, foram estabelecidas algumas normas. Na escola do Antônio e do Samuel, por exemplo, cada turma tem que ter no máximo 12 alunos. Além disso, tem aquelas regrinhas básicas que já sabemos. Distanciamento, uso de máscaras, higienização das mãos. Vai ser demandado um trabalho da gente, né? Porque o horário é reduzido, a gente vai ter que levar e buscar logo, tem todo um protocolo a seguir, as máscaras, acho que as máscaras são uma preocupação, né? Se vão voltar com a máscara deles mesmo. As aulas das escolas particulares do ensino médio voltaram e já deu para sentir o clima. Sendo bem emocionante, né? A gente já estava assim, torcendo para voltar logo, estava demorando. Dá para matar a saudade, né? Dá para ter aquela sensação de meio que voltou ao normal. Por aqui na casa da Iris, os preparativos estão a todo vapor e a expectativa de voltarem para a escola é grande. O pequeno Samuel não vê a hora. Estava bem mais chato do que ir para a escola. É um alívio,
porque o convívio está fazendo falta para eles, o contato com o professor está fazendo falta para eles, pelo menos os meus aqui em casa, eu tenho sentido isso. É verdade, não está fácil para as crianças nem para os pais, né? Embora falar de supermercado, compras... A baguncinha com mais gente é melhor também, né? Com certeza, é verdade. Aí fala de professor, tá vendo? Gente, tá cada vez mais difícil para encher o carrinho na hora das compras do mês no supermercado. A gente pesquisa, né, George? E acaba levando o quê? O básico, é o que tá dando, né? E mesmo assim tá caro, né? O arroz, óleo, preços em dobro. E o que o consumidor está fazendo para enfrentar essa dificuldade? Vamos ver na reportagem do Felipe Chicarino. É inevitável. No rolê dentro do supermercado, você vai se chocar com a salgada realidade. A realidade da alta dos preços dos alimentos. É preciso gastar sola de sapato e de rodinha para encontrar o preço menos salgado. A compra de Cláudia é para família de 4 pessoas. É preciso pesquisar para o carrinho não esvaziar ainda mais. Isso aumentou porque a gente tem que pesquisar, porque se a gente não pesquisar, a gente vai levar o mais caro, né? E aí a renda, né? Que ainda vem energia, água, né? Telefone, né? Um remédio, né? Todo mês que a gente precisa. Substituir, trocar, improvisar. Essa tem sido a sina salgada do seu João. A gente desanima, né? Desanima porque às vezes você tem que diminuir a metade do que você comprava. Se você comprava 10 quilos de arroz, você vai ter que comprar 5. Aí você comprava 6 latas de óleo, você vai ter que comprar 3. Né? E se virar com isso aí até chegar o final do mês. O negócio tá bravo. Para o governo, os alimentos mais salgados, ou melhor, a alta dos alimentos está ligada a algumas questões que eu vou tentar explicar para vocês aqui agora. A primeira delas, a exportação. Isso mesmo, como o mercado externo paga em dólar, os produtores brasileiros acreditam que seja mais vantajoso exportar os produtos para fora do país. Segundo ponto, aumentou o consumo de arroz, de óleo, de carne durante a pandemia, o que acaba contribuindo também para o aumento dos alimentos. E terceiro ponto, auxílio emergencial. Milhões e milhões de brasileiros aumentaram seu poder de compra com o auxílio emergencial. Com isso, os preços também dispararam. Ou melhor, ficaram mais salgados, bem mais salgados. O Wagner, que é gerente de supermercado, está assustado com as frequentes altas, principalmente a do arroz e do óleo. O óleo de soja, a gente negociou no mês 6 a R$ 3,65, né, sem imposto. Ontem chegou para mim o óleo de soja a R$ 7,32. O arroz, mês 7, eu paguei R$ 14,29. Chegou para mim a carreta esse mês, sem imposto, a R$ 21. Então isso dá um impacto muito grande, né, no preço, que é um produto de cesta básica, né? Então os clientes hoje, o que compravam uma marca, tinha marca específica, que hoje o arroz está em torno de R$ 23, ele leva o outro por R$ 20, R$ 21, R$ 19. Então ele está procurando economizar, porque hoje está difícil, não está fácil as coisas, né? A carne bovina, como a 100, está R$ 7 mais cara do que no mês passado. Salgaram até o toucinho de barriga, minha gente. O básico da mesa, infelizmente, aumentou um preço absurdo. O senhor faz alguma substituição, por exemplo, troca o arroz pelo macarrão, a carne por ovo? O senhor tem feito isso lá ou ainda não chegou a esse ponto? A gente vai substituindo alguns, né? Aquele rodízio. Tem que ser, senão tá difícil. O que os consumidores esperam é que a realidade dos preços seja mais doce, já que o sal faz mal para o colesterol e também para a saúde do nosso bolso. Nem só de ovo vive o homem. E o ovo também tá caro, né? Tá tudo caro. Agora você vê, Bruna, R$ 21,00 5 quilos de arroz sem os impostos. Então daqui a pouquinho você imagina quanto que vai estar 5 quilos de arroz, porque também o comércio vai ter que colocar um imposto em cima disso. Com certeza. Né? Como é que fica essa conta aí que não fecha? Não fecha. A gente estava comentando sobre o valor da nota de R$ 200, né, que até especialista disse naquela época que não ia ter muita gente para colocar essa nota no bolso, mas você imagina uma comprinha que hoje você vai no supermercado comprando o básico,
não sai por menos de R$100. Não, 150, 100 você não leva quase nada. É muito complicado e é triste você ver uma pessoa, ver a fala daquele senhor que o Felipe entrevistou. Ele está tendo que reduzir a quantidade de coisas que ele está levando para casa e tudo que ele está levando tem que durar ainda mais tempo. Olha só que triste. Ele diminui a quantidade para ter que durar mais tempo, porque não está dando conta de arcar com os preços. E não vem notícia boa, né? Até quando isso vai? Será que vai diminuir, né? A previsão era do que? 2, 3 meses. E agora a gente só vê que está chegando o produto com preços mais altos. Aonde vai parar isso daí? Verdade, fica aí o questionamento. Olha, a seguir, manifestação em Cariacica termina em confusão. Os moradores teriam ameaçado incendiar ônibus no bairro. A PM lançou bombas de efeito moral e tiros de borracha para dispersar a multidão. No noroeste do estado, o pedreiro encontra feto em saco de lixo jogado em calçada. A agressão a uma secretária escolar em Viana. Nossa equipe voltou à casa da vítima, que contou detalhes do que viveu. Ela teve a casa invadida por um ex-aluno, ainda foi amarrada e brutalmente espancada. Governo amplia limite para que aposentados façam empréstimo consignado, mas os idosos devem ficar atentos para não ficarem endividados sem necessidade. Isso é preocupante. Isso e muito mais daqui a pouquinho com o nosso retorno, um instante só. Um protesto ontem à noite em Cariacica terminou em confusão. A Polícia Militar precisou lançar bombas de efeito moral para dispersar a multidão. 20 manifestantes ocuparam a entrada do bairro Jardim Botânico. Eles incendiaram pneus e outros objetos para interditar a pista. Segundo a PM, o grupo protestava contra uma reintegração de posse que vai acontecer na região. Os militares tentaram conversar com os moradores que, exaltados, teriam ameaçado incendiar coletivos no bairro. A PM precisou lançar bombas de efeito moral e disparar tiros de borracha para dispersar a multidão. Ninguém ficou ferido. Às 8 horas da noite, a pista foi liberada com a ajuda do Corpo de Bombeiros. Gente, hoje a nossa equipe foi até a casa da secretária escolar, agredida e torturada por um ex-aluno em Viana. A gente mostrou essa história aqui ontem, no final de semana também. O jovem deu socos e chegou a amarrar a vítima. A mulher foi ameaçada de morte porque teria rejeitado o agressor. Revoltado, o ex-aluno procurou a secretária e se vingou espancando ela. A secretária escolar de 44 anos tenta descansar em casa, local que foi palco da agressão que sofreu. Foi na sexta, no final da tarde, que ela acabou sendo surpreendida pelo agressor, que pouco antes tentou ajudar, aqui mesmo na escola onde ela trabalha. Na hora que 4 horas da tarde, que eu e um pedagogo e a outra secretária estavam saindo, aí ele me abordou. Ei, coordenadora. Aí eu olhei para ele e falei assim, fala, meu filho, a senhora é coordenadora aqui, né? Eu falei, não sou coordenadora, eu sou secretária. Aí ele falou assim, não, porque eu estou precisando de ajuda, não sei o quê. Eu falei, olha, meu filho, eu não tenho como te ajudar. Se você está precisando de ajuda, vai ali no CRAS, que funciona aqui do lado, eles vão fazer uma fichinha sua, um cadastro e vão estar te ajudando. Poucos metros separam a escola da casa da secretária. E tão pouca distância facilitou a escolha dela como alvo do agressor. Aqui, ele pediu água de novo, mas o objetivo não era esse. De acordo com a secretária, ele aguardou o momento certo para agredi-la. Falei assim, meu filho, isso é propriedade particular, você não pode entrar assim, invadindo. Ele, não, eu sei, mas é porque eu quero água. Enquanto eu vim aqui dentro pegar a água, volto eu para dentro de casa. E como eu falei, o portão encostado, uso as coisas aqui de casa encostado enquanto é dia. Peguei as vasilhinhas de ração, que são 4, e falei assim, abri a porta. Quando eu abri, ele já mostrou o rosto e me golpeou, me dando um soco. Depois de ter surpreendido a secretária com um soco, logo que ela abriu a porta, o agressor acabou trazendo ela e derrubando aqui, neste canto, aonde a golpeou várias vezes e por mais de 15 minutos. Depois, ele pegou a secretária, arrastou, trouxe até aqui a cozinha. Ele continuou batendo nela. E a cada vez que ela tentava argumentar com ele aquela agressão, ele a ameaçava e a agredia mais ainda. Por fim, já sem forças, a secretária acabou sendo amordaçada com um cano de PVC e teve as mãos e pernas amarradas. Ninguém sabe o que poderia acontecer depois disso. É que ela acabou sendo salva pela Guarda Municipal de Viana. Mas, de acordo com o que ela ficou sabendo de comentários que teriam vindo da família do agressor, o rapaz não gosta de receber não, e por isso a agrediu.
E ele sentou em cima de mim assim e foi me batendo e cala a boca. E eu gritando, socorro, alguém me ajuda, socorro, alguém me ajuda. E ele me bateu muito, muito, muito e batia minha cabeça no chão. E, enfim, todas as maldades possíveis, assim, nesse sentido de golpes, ele fez. Está nas mãos de Deus. Ou ele fica lá, guardado, eles guardem, entendeu? E tomem conta que Deus transforme aquela mente, aquele coração, né? Mas que ele fica muito tempo lá. Que terror, gente. Daniel Silvério da Silva, de 25 anos, foi detido pela Guarda de Viana e, a princípio, continua preso. Olha, um feto foi encontrado em uma calçada no centro de Barra de São Francisco, interior do estado. O feto estava em uma sacola de lixo e foi achado por um pedreiro que trabalhava em frente ao local, nesta rua, no centro da cidade. A polícia foi acionada e vai investigar o caso. Até agora, ninguém foi identificado. O feto foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Colatina. E atenção, hein, gente, o governo ampliou o limite para que aposentados façam empréstimos consignados. Pois é, mas o sindicato que representa os idosos alerta para o risco de endividamento. Agora, aposentados e pensionistas vão poder pegar mais dinheiro no empréstimo consignado, que é aquele que desconta o valor direto na folha de pagamento ou benefício da pessoa física. Aquela dívida que você paga e nem vê. Em muitos casos, a gente tem de aposentados que tem 5, 6 empréstimos que nem se lembram de quando fizeram esses empréstimos. Então, eles vão chegando num ponto que passa 1 ano, passa 2 anos, eles vão comprometendo cada vez mais e mais a margem deles. Quando eles realmente precisarem dessa renda para comprar remédio, ou para se tratar, ou para qualquer outro gasto da família que vai aumentando de acordo com a inflação, ele não vai ter para onde correr. O governo federal ampliou de 35% para 40% a margem de renda para empréstimos consignados de aposentados e pensionistas, além de 5% para cartão de crédito. Porém, mais dinheiro, mais dívidas. Empréstimo consignado realmente não ajuda, eu acho que não ajuda em nada. É aquele negócio, ficar sempre na mão das financeiras, né? Muitas pessoas, às vezes da própria família, acabam se beneficiando desses empréstimos dos aposentados para uso pessoal. E o que é pior, com esse empréstimo consignado, tem a famigerada venda casada, né? Ou seja, ele te dá um empréstimo, mas te bota um seguro, né, de vida, então cresce mais ainda. Esse ano, o 13º salário foi adiantado para os meses de abril e maio, período mais crítico da pandemia. Só que com o final do ano chegando e a economia sem grandes perspectivas, está sendo estudado um novo projeto de lei que prevê o 14º salário. Essa é outra medida que está sendo analisada para movimentar a economia. A proposta veio de uma iniciativa popular. O governo antecipou o pagamento do 13º durante a pandemia justamente para possibilitar as famílias a se proverem durante o período e conseguirem pagar suas contas. Só que agora, no final do ano, o governo sente que vai haver uma diminuição muito grande de consumo. Isso para a economia é um baque muito grande. Criando o 14º salário, vai conseguir reativar a economia e dar mais fôlego para a economia. Quer dizer, que ia ficar numa situação no final do ano, de época de festa, né? O aposentado não ia receber nada. Então eu acho muito positivo, né? Achei muito legal. Olha, a gente já falou de volta às aulas e agora a gente aproveita para atualizar a situação da pandemia aqui no Espírito Santo. Em 24 horas, houve o registro de 14 mortes por coronavírus. Mais de 700 novos casos foram confirmados. 135 mil pessoas já foram infectadas pela doença aqui no Espírito Santo. 124.240 conseguiram se recuperar. O estado já tem 3.594 mortes. Eleições 2020, hoje vamos ver os candidatos à Prefeitura de Guarapari. Bárbara Hora, PT. Carlos Von, Avante. Cláudio Paiva, PRTB. Coronel Ferrari, PSD. Edson Magalhães, PSDB. Fernanda Mazelli, Republicanos.
Fredson, PL, Gedson Merizio, PSB, Maria Helena, PP e Osiel de Souza, PSC. Isso aí, pessoal. E lembrando sempre que a votação no primeiro turno para prefeitos e vereadores acontece no dia 15 de novembro. Vamos dar uma olhadinha no que é destaque no jornal A Tribuna de hoje? Bora! Olha, tem uma notícia interessante aqui, gente. Radares flagram 319 mil motoristas. Eles foram multados por excesso de velocidade em rodovias no estado num período de 1 ano. E um detalhe, isso mesmo com menos aparelhos de radares nas ruas. A média, Georgia, é de 36 multas por hora. É, gente, vamos tirar o pé, né? Tem que ter mais consciência, não é isso, Muito Bruno? mais. E olha, aproveitando que a gente está no mês do Outubro Rosa, olha que notícia bacana. Exame de graça para detectar tumor. As prefeituras da Grande Vitória promovem ações durante todo este mês para o diagnóstico precoce do câncer de mama. Todos os detalhes aqui no jornal A Tribuna de hoje e vamos ver mais destaques de hoje. Terça-feira, 6 de outubro. Volta às aulas com celular proibido e troca de máscara até 3 vezes por dia. Na foto principal, mais chances de vencer o câncer de mama. Consumidor ganha 10 mil na justiça por ter dados compartilhados. Ataque no centro com 2 mortos foi por briga de tráfico entre morros rivais. 319 mil motoristas multados em radares. E ainda é destaque no jornal A Tribuna, em AT2, estreias do mês nos cinemas. Especialistas dizem se o Pix vale a pena. E no caderno de esportes, Domi de volta ao comando do Fla. Vamos para os comerciais. No próximo bloco, o nosso giro de câmeras por Vitória e o calorão que volta com tudo essa semana, hein? Volta com tudo, mais detalhes no próximo bloco, a gente já volta. TN1 de volta, bora falar do tempo que tá nessa indecisão, né? Tá calor, tá abafado e tem previsão de chuva. E aí, gente, como é que vai ficar? Muito calor, né? Pois é, gente, o tempo voltou a ficar nesse abafamento, nessa indecisão e deve permanecer assim durante toda a semana, mesmo com previsão de chuva para alguns municípios. As temperaturas novamente podem ultrapassar aí os 40 graus e o Espírito Santo tem previsão de chuva com trovoadas aí ao longo de toda a semana. Pois é, e fica abafado nessa previsão de 40 graus, com aquele abafamento. De acordo com o Incaper, neste fim de semana, várias cidades do estado bateram recorde do dia mais quente do ano. E foi fácil perceber isso, né, Bruno? Foi sim. Muita gente reclamando aí do calorão. E a terça-feira, gente, hoje segue ensolarada com temperaturas em elevação. Aqui na Grande Vitória, poucas nuvens e temperatura máxima de 33 graus. Já nas regiões sul e serrana, dia de sol também com calor, máxima de 34 graus. Vamos esperar aí, né? Porque faz um calor e daqui a pouquinho dá uma chuva. Exatamente. Então tem que estar preparado aí para todas as imprevisões do tempo. Isso aí, final de semana, inclusive, gente, a previsão é de chuva, tá? Não quero cortar o barato de ninguém, não. A semana tá com calorão, a gente trabalhando, e o fim de semana, quem tá de folga, a previsão é de chuva, mas vamos ver que tudo pode mudar. Tá muito longe ainda, Tá né? longe, vamos torcer para que mude essa previsão. Gente, o jornal tá terminando. Obrigada pelo carinho, pela companhia. Amanhã a gente tá te esperando aqui, tá? Valeu, gente. Obrigado por assistir ao jornal, pela companhia de sempre e até amanhã ao meio-dia. Beijo, tchau.